Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos avançar no nosso estudo de oscilações. Nessa aula nós vamos aprender sobre a lei de força do movimento harmônico simples. Faremos isso estudando o movimento harmônico de um sistema mais simples que existe, que é o sistema massa-mola. Vamos lá? Vamos analisar essa simulação para procurar entender como que se comporta um sistema massa-mola. Aqui nesse simulador nós temos uma mola e sobre ela vamos colocar aqui essa massa de 100 gramas. O primeiro ponto que nós vamos observar é a relação entre a força e o deslocamento. Se nós provocarmos, por exemplo, um deslocamento aqui para baixo, quando nós abandonarmos esse sistema, surgirá uma força no sentido oposto, ou seja, para cima, com o objetivo de levar esse sistema de volta à posição de equilíbrio. Analogamente, se nós provocarmos um deslocamento para cima, surgirá uma força no sentido oposto, para baixo, de modo a levar esse sistema novamente à posição de equilíbrio. O que nós concluímos até aqui é que a força e o deslocamento são contrários. Isso significa que essa força é do tipo restauradora, tá? Outro ponto que nós vamos observar é o que acontece com o deslocamento da mola quando nós aumentamos a força com a qual ela é puxada. Essa massa de 100 gramas provoca uma força de 980 newtons nessa mola. E o deslocamento, nós vamos marcar aqui por essa linha tracejada vermelha. O que acontece com esse deslocamento se a gente dobrar a massa, ou seja, dobrar a força com a qual a mola é puxada? Vamos colocar então essa massa, 200 gramas, que provoca uma força de 1960 newtons. Olha só para onde que foi o deslocamento agora. Aumentou, não é isso? Qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que a força e o deslocamento são diretamente proporcionais. Nós compreendemos agora dois pontos. A força e o deslocamento é contrário e são diretamente proporcionais. Nós sabemos que para toda relação de proporção existe uma constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade, para esse caso, está relacionada à rigidez da mola, ou seja, a sua constante elástica, que está aqui marcada nesse marcador. Para uma mesma massa, ou seja, de 100 gramas, correspondente a essa constante elástica, o deslocamento provocado pela mola está aqui representado por essa linha tracejada em vermelho. Vamos observar o que acontece com esse deslocamento se nós aumentarmos a rigidez, ou seja, a constante elástica. Aumentamos aqui a constante elástica, vamos observar qual foi o deslocamento da mola. Observe que agora o deslocamento diminuiu. Para que eu provoque o mesmo deslocamento anterior, aumentando a constante elástica da mola, eu tenho que aumentar a força com a qual essa mola é puxada. Então, eu tenho que aumentar a massa do sistema para que eu provoque um maior peso e, consequentemente, um maior deslocamento. O que nós concluímos aqui? Que quanto maior for a rigidez da mola, quanto maior for a sua constante elástica, para que provoque o mesmo deslocamento, é necessário que uma força maior seja aplicada no sistema. Então, pessoal, o que nós aprendemos a respeito de um movimento harmônico simples de um sistema massa-mola? Primeiro ponto que nós vimos através daquela simulação é que a força e o deslocamento são proporcionais. Então, a gente vai escrever aqui, usando esse símbolo de proporcionalidade, tá bom? Isso significa que quando a força é grande, o deslocamento também é grande, eles aumentam proporcionalmente. O segundo ponto que nós aprendemos é que essa força e o deslocamento, F e X, são contrários. Ou seja, são orientados em sentidos opostos. Com essas duas conclusões, a gente consegue estabelecer aqui uma lei de proporção, que a força é proporcional ao negativo do deslocamento. Essa é a nossa lei de proporção, que a gente chega apenas entendendo a física desse movimento. Para que nós podemos transformar essa relação de proporção em uma equação, ou seja, colocar aqui um sinal de igualdade, a gente precisa identificar uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade é a constante elástica da mola. O que significa essa constante elástica? É a rigidez da minha mola. Quanto mais rígida for a mola, mais difícil é de deformar. Ou seja, nós necessitamos
de uma força maior para provocar um mesmo deslocamento, tá certo? Então, essa constante elástica nós representamos por K, e aí a nossa relação de força, ó, no sistema massa-mola fica igual a menos K vezes X. E agora a gente tem aqui uma equação. A força é medida em unidades de Newton, o X é deslocamento medido em metros, então essa constante elástica, ó, tem unidade de newtons por metro e mede a rigidez da mola desse sistema. Quando nós estamos trabalhando com um sistema em movimento harmônico simples, o nosso objetivo é escrever uma equação diferencial e, a partir dela, determinar a frequência de oscilação desse sistema. Como nós fazemos isso, a gente vai começar a aprender a partir de agora, tá bom? Nós, anteriormente, estudamos o sistema massa-mola e identificamos que a força nesse sistema é igual a menos a constante elástica da mola vezes o deslocamento. O que nós aprendemos ao analisar essa equação? Nós aprendemos que em qualquer movimento harmônico simples, a força será em módulo proporcional ao deslocamento e será em sentido oposto ao mesmo. Essa força é chamada de força restauradora e todos os sistemas que oscilam em movimento harmônico simples apresentam uma lei de força com essa característica, proporcional ao deslocamento e em sentido contrário. Porém, nós sabemos, da segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes aceleração. Então, nós podemos escrever que essa força menos kx é igual a massa vezes a aceleração. Observe que de um lado dessa equação, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma dependência na posição e do lado direito eu tenho uma dependência em A, em aceleração. Só que nós podemos combinar essas duas grandezas, né? A gente pode escrever a aceleração em termos da segunda derivada da posição no tempo. E aí eu deixo essa minha equação toda dependendo de x. E aí eu posso determinar a posição desse sistema para qualquer tempo. Vamos fazer isso então, ó. Vai ficar menos k vezes x igual a m, segunda derivada da posição em função do tempo. Vamos arrumar essa equação deixando a derivada aqui de um lado e os outros termos do outro. A derivada segunda da posição em função do tempo vai ser igual a menos k sobre m vezes x. Essa daqui, ó, é a nossa equação diferencial para o nosso sistema massa-mola. Como que a gente resolve essa equação? Qual é a solução dessa equação diferencial? É simples. Observe que a gente tem aí uma segunda derivada da posição, tem que ser igual ao negativo dessa posição. Então, nós precisamos de uma função que, quando derivada duas vezes, nós recuperamos a mesma função a menos de um sinal, negativa. Então, pessoal, que função é essa? Que quando nós derivamos duas vezes no tempo, essa resposta é a mesma função negativa. Essa é uma característica das funções trigonométricas. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se nós fizermos a derivada de um cosseno de θ em função do seu ângulo, essa derivada dá menos o seno de θ. E se nós fizermos a segunda derivada do cosseno de θ dθ, nós recuperamos, ó, menos cosseno de θ. A mesma coisa vale para a função seno. Então, como solução daquela equação diferencial, que nós determinamos como sendo derivada segunda da posição em função do tempo igual a menos k sobre m vezes a posição, a solução x dessa equação diferencial é uma função que vai depender de uma função trigonométrica cosseno. Nós podemos escrever essa função como sendo x de t igual a uma amplitude, tá bom? Eu vou chamar de A, cosseno de ômega t mais a constante de fase. Se vocês lembrarem, foi a equação que nós obtivemos na aula anterior quando fizemos a relação do movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme. A equação é a mesma e deveria ser, porque nós estamos tratando de um mesmo movimento, de um mesmo tipo de movimento. Essa unidade aqui, essa grandeza ômega, é chamada de frequência angular. E daqui a pouco a gente vai saber como que a gente determina essa frequência angular
a partir dessa equação diferencial. Certo? Essa frequência angular tem unidade de radianos por segundo, como nós já aprendemos lá nas rotações. Como que a gente pode determinar agora a velocidade desse movimento e a sua velocidade máxima? Nós vimos que a posição em função do tempo é dada por essa equação que nós já tínhamos obtido lá do movimento circular uniforme projetado na direção x, tá bom? A equação é a mesma. Como que a gente pode determinar a velocidade? A partir da derivada dessa posição no tempo. Essa é a minha velocidade. Derivando essa equação, a derivada do cosseno é menos o seno. A derivada aqui dentro do argumento vai ser apenas a frequência angular, o ômega. Então, a gente vai ficar com menos A vezes ômega seno de ômega t mais a constante de fase. Essa é a minha velocidade. E se nós precisarmos encontrar qual é a velocidade máxima que esse sistema desenvolve? Observe que a velocidade em função do tempo, nós encontramos como menos A ômega seno de ômega t mais a constante de fase. Essa função depende de uma função trigonométrica. Quais são os pontos de máximos e mínimos de qualquer função trigonométrica? É 1 e menos 1, não é mesmo? Então, essa função só terá dois limites, quando a função trigonométrica for 1 ou quando a função trigonométrica for menos 1. A nossa velocidade máxima corresponde a um desses limites, tá bom? A velocidade máxima, então, nesse caso, vai ser a amplitude vezes a frequência angular. Como eu falei há pouco, essa frequência angular, nós daqui a pouco vamos aprender a identificar na equação diferencial. Ela é muito importante para que nós consigamos determinar essas equações de movimento completamente. E agora, como é que a gente identifica a aceleração e a aceleração máxima do movimento harmônico simples? Usando o resultado obtido para a velocidade que nós obtivemos anteriormente, como é que a gente pode escrever uma função para aceleração? É simples, né? A gente vai derivar a velocidade em relação ao tempo, que corresponde a derivar a posição duas vezes em relação ao tempo, tá bom? Então, a derivada do seno é o cosseno, então essa nossa resposta vai ficar menos A ômega. A derivada aqui do argumento da função seno vai sair um outro ômega, que vai multiplicar com esse, deixando ômega ao quadrado, vezes cosseno de ômega t mais a constante de fase. Nosso objetivo é determinar a aceleração máxima, tá bom? Então, a nossa aceleração em função do tempo, a gente identificou como sendo menos A, ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais a constante de fase. Observe que essa função para aceleração também depende de uma função trigonométrica, a função cosseno, que também tem dois limites, 1 e menos 1. Com isso, a nossa aceleração máxima é a aceleração que é igual a amplitude vezes a frequência angular ao quadrado. Ou seja, quando essa função trigonométrica está em um extremo, tá certo? Pessoal, nós chegamos aqui em um ponto primordial do estudo do movimento harmônico simples. Toda vez que estivermos tratando de um movimento harmônico simples, nós estaremos procurando pela frequência desse movimento e, consequentemente, pelo período, que a partir da frequência é possível de ser determinado. Todo movimento harmônico simples, ele poderá ser escrito em termos de uma equação diferencial dessa forma. A segunda derivada da posição em função do tempo, que essa segunda derivada representa a aceleração, é igual a menos ômega ao quadrado vezes a posição. O termo que multiplica a posição, o negativo da posição, é chamado de frequência angular ao quadrado. Então, quando a gente desenvolver uma equação diferencial para o movimento harmônico simples, a gente vai escrever a equação dessa forma e o termo que estiver multiplicando a posição será a frequência angular ao quadrado. Angular ao quadrado. Vamos fazer isso para o caso do sistema massa-mola que a gente acabou de escrever a equação diferencial e a partir dela vamos tentar identificar qual é essa frequência de oscilação.
Para o sistema massa-mola, nós determinamos a seguinte equação diferencial. A derivada segunda da posição em função do tempo é igual a menos K sobre M, onde K é a constante elástica da mola, vezes a posição. Nosso objetivo é determinar qual é a frequência angular e a frequência linear desse sistema do massa-mola. Nós fazemos isso, comparando essa equação com a equação diferencial de um movimento harmônico simples. Nós vimos há pouco que a equação diferencial de um movimento harmônico simples apresenta esse formato. Ou seja, o termo que multiplica o negativo da posição é identificado como sendo a frequência angular ao quadrado desse movimento. Comparando então essa equação com a equação diferencial do sistema massa-mola, a gente pode escrever que a frequência angular ao quadrado é igual a K sobre M. Isso implica que a frequência angular de oscilação de um sistema massa-mola é dada por raiz de K sobre M. A partir disso, a gente pode determinar a frequência linear e o período. Como que a gente escreve a frequência linear em termos da frequência angular? Através dessa relação, ômega é igual a 2π vezes a frequência linear. Isso implica que a frequência linear vai ser igual a 1 sobre 2π vezes a frequência angular. Dessa forma, a gente pode escrever que a frequência linear vai ser igual a 1 sobre 2π vezes a raiz de K sobre M. Essa é a frequência linear em unidade de Hertz, que é a unidade do sistema internacional, para um sistema massa-mola. O que a gente conclui a partir dessa equação? Que quanto maior for a massa, menor será a frequência desse movimento. Quanto maior for o K, maior será a frequência desse movimento. Como que a gente encontra agora o período de oscilação de um sistema massa-mola? Através dessa relação aqui, nós sabemos que o período é o inverso da frequência. Nós vimos lá na primeira aula de oscilações. Nós sabemos que a frequência angular é igual a raiz de K sobre M para esse sistema. E nós sabemos também que a frequência angular é 2π vezes F. Essa frequência angular pode ser escrita como sendo 2π sobre o período. Com isso, a gente escreve que ômega vezes o período é igual a 2π. Isso implica que o período é igual a 2π dividido pela frequência angular. Essa é a forma que nós podemos escrever o período de oscilação. A frequência angular é raiz de K sobre M. Então, o nosso período vai ser igual a 2π raiz de M sobre K. Esse é o período de oscilação de um sistema massa-mola. O que nós concluímos através dessa equação para o período? Que quanto maior a massa, maior é o período de oscilação. Quanto maior for a constante elástica, menor será o período de oscilação. Isso tem relação através da frequência linear, porque essas duas grandezas, frequência e período, são inversamente proporcionais. Então, onde a frequência é maior, o período é menor e vice-versa. Sabemos que a frequência de oscilação é o número de oscilações que um sistema é capaz de desenvolver em um dado intervalo de tempo. Vamos analisar o que acontece com a frequência em um sistema massa-mola quando nós multiplicamos dois parâmetros, a massa e a constante elástica do sistema. Inicialmente, nós temos aqui dois sistemas com a mesma constante elástica, porém o sistema 1 tem uma massa de 50 gramas e o sistema 2 tem uma massa de 250 gramas. Vamos colocar o sistema 1 para oscilar. Observem a frequência dessa oscilação. E agora vamos colocar o sistema 2. Claramente, o sistema 1 executa mais oscilações em um intervalo de tempo do que o sistema 2. Isso significa que a frequência do sistema 1, que tem menor massa, é maior, o que nos leva à conclusão que menor massa corresponde a uma maior frequência, consequentemente a um menor período de oscilação. Vamos observar agora o que acontece se nós mantivermos a mesma massa e modificarmos a constante elástica. Vamos reduzir a constante elástica do sistema 1 para um valor bem menor do que a constante elástica do sistema 2. Colocar o sistema 1 para oscilar e o sistema 2. Agora observe que a situação foi modificada.
O sistema 1 apresenta uma frequência menor do que a do sistema 2, o que nos leva à conclusão que, em relação à constante elástica, quem tem maior constante tem uma maior frequência de oscilação e, consequentemente, um menor período.